Vamos à sustentação oral. Pelo requerente, Bruno Bodar da Costa, falará o doutor Luiz Roberto Barroso. E Vossa Excelência tem o prazo em dobro, o prazo regimental é de 10 minutos, Vossa Excelência pode fazer uso da dobra, de acordo com o que ficou aqui decidido por este plenário. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Carlos Aires Brito, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, doutor Francisco Sanseverino, excelentíssimo senhor corregedor nacional de justiça, a quem desejo sucesso, muito boa sorte e que seja abençoado no seu cargo. Eu daria o meu modesto reino para não exercê-lo, um cargo assim espinhoso. E eu gostaria de dizer, logo na abertura desta sustentação, que não está aqui em questão nem a correção pessoal, nem as boas intenções das pessoas do Tribunal de Justiça de São Paulo que conduziram a fase final do concurso. Nada obstante isso, e com respeito devido e merecido, a comissão incorreu e ultrapassou a fronteira de todos os erros excusáveis, erros graves decorrentes de uma má compreensão da Constituição, da legislação e da vida de uma maneira geral. E, portanto, senhor presidente e senhores conselheiros, a história que eu vou contar aqui é uma história triste. E, para ser franco, é uma história triste e feia. Mas talvez se possa construir um final feliz para ela. Eis o que, em verdade, se passou. Depois de realizada as 3 primeiras fases do concurso e aprovados 216 candidatos, muda a presidência do tribunal e muda a presidência da comissão organizadora. Já aprovados 216 candidatos. E vem uma nova orientação, de que sejam aprovados apenas 70 candidatos. E para realizar este desiderato, a comissão organizadora, sempre com respeito devido e merecido, incorreu em uma quantidade impressionante de violações da resolução número 75 do Conselho Nacional de Justiça, para não dizer outras coisas. E estas violações se manifestaram por via de entrevistas reservadas que foram, sim, o fator decisivo da escolha dos 70 prediletos, além de violações ao procedimento específico previsto na resolução para a realização das provas orais e realização de sessão secreta, violação do lacre dos envelopes e descarte dos envelopes que não foram encaminhados a este tribunal. De modo que eu passo a enunciar respeitosamente os elementos objetivos que carreiam a anulidade inelutável da 4ª fase deste concurso, a começar apontando a realização de entrevistas reservadas, que não é vedado expressamente, mas é vedado por todo o espírito da resolução e do ordenamento jurídico brasileiro, entrevistas reservadas sem gravação, entrevistas reservadas sem testemunhas. Só isso já seria suficiente para a nulidade. Mas eu vou demonstrar a Vossas Excelências que as entrevistas reservadas foram um fator decisivo deste concurso e da seleção da prova oral. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em uma das suas múltiplas versões para o episódio, afirmou que as entrevistas reservadas não foram utilizadas para a classificação na prova oral. Com grande constrangimento, eu preciso dizer a Vossas Excelências que não é verdade. E não é verdade por muitas razões. A primeira, pelo senso comum. Então, pessoas esclarecidas e responsáveis, como os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, arguíram 216 pessoas por desfastio, com nenhum propósito,
No processo administrativo, tal como no processo civil, o que não é necessário é vedado. Evidentemente que havia um propósito nessas entrevistas reservadas. E depois de negar, em seguida vem a confissão. Nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, vem a afirmação de que um juiz não pode ser escolhido apenas por conhecimento técnico. Tem que se verificar, à margem do conhecimento técnico, se o candidato é talhado para o cargo, para a arte de julgar. E a entrevista pessoal vai verificar quem é talhado ou quem não é talhado, independente do conhecimento técnico. Está dito com todas as letras nas informações prestadas do PCA 51, que faz parte deste conjunto. Em seguida, vem um artigo publicado pelo respeitável presidente da comissão organizadora, e que diz, de novo, que julgar não é a mesma coisa que outras atividades. Nós não queremos aqui gente que só lê apostila, nós não queremos aqui gente que decora, nós não queremos aqui mocinhas que usam taier preto e colar de pérolas. Se isso não é um critério subjetivo, se isso não foi aferido na entrevista pessoal, eu não sei o que é critério subjetivo. Mas se alguém tiver alguma dúvida de qual foi o propósito da entrevista pessoal, basta continuar a ler o artigo do respeitável presidente da comissão organizadora, que diz, literalmente, conquanto a avaliação psicológica seja requisito de caráter eliminatório, a atual comissão teve o cuidado de não utilizar de modo automático esse expediente, preferindo avaliar o candidato nas provas orais e, palavras do presidente, e na entrevista pessoal, com o intuito de evitar desnecessários desgastes. Eu não preciso continuar. A entrevista pessoal se destinou a isso mesmo, a verificar quem era adequado e quem não era adequado, de acordo com o critério subjetivo. Tem gente que não gosta de negro, tem gente que não gosta de homossexual, tem gente que não gosta de mulher de taia preto. Mas é isso que não se pode fazer. É exatamente isso que a Constituição e a resolução veda. Portanto, é inequívoco que a entrevista pessoal foi utilizada para selecionar aquelas 70 pessoas, não há dúvida nenhuma, confessada, numa das versões, porque há muitas. Além disso, e confirmando o que estou dizendo a vossas excelências, vem o procedimento da prova oral. E aí é feita a arguição da prova oral do candidato antes da entrevista pessoal, e a nota não é lançada. Todos os candidatos ouvidos pelo relator disseram, não, a nota não foi lançada, mas a resolução exige que a nota seja lançada imediatamente. Por qual razão? É que a prova oral é a prova mais delicada, é a prova identificada, é a prova de risco, é a prova dos apadrinhados, é a prova dos apaniguados, é aí que se tem que coibir o risco. E eles não lançaram, e confessaram que não lançaram, porque estavam esperando a entrevista reservada. Isso não confessaram, só confessaram que não lançaram. A nota não foi lançada. Sabe qual foi a explicação dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com o respeito devido e merecido? Que a banca teve a preocupação de não lançar a nota porque o candidato podia olhar de esgueira e ver a nota. Eu já participei de concurso para juiz estadual, juiz federal, promotor, defensor, professor adjunto, professor titular. Nunca deixei de lançar a nota imediatamente, lacrar o envelope e rubricar. Há uma técnica muito singela. Bota a mãozinha na frente, escreve no papelzinho, dobra e põe dentro do envelope. É um desrespeito ao tribunal dizer não lançamos, porque ficamos com medo de alguém ver. Não foi isso. Todo mundo sabe que não foi isso. Todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo. Era melhor assumir e tentar justificar do que negar o que nós sabemos. Mas depois aconteceu pior. Como tinha que botar a entrevista reservada, e não era possível divulgar isso, fizeram uma sessão secreta. E aí abriram os envelopes. Violaram o lacre, ou nunca lacraram. Por que razão alguém lacra um envelope e rubrica, se depois ele pode ser aberto em sessão secreta? Não tem sentido algum. É um absurdo. Portanto, houve uma sessão secreta,
onde se escolheram os tais 70. Aí o relator disse, mas o envelope foi lacrado, então eu quero os envelopes. Qual foi a resposta do Tribunal de Justiça? Nós descartamos os envelopes. Nem centro acadêmico descarta envelope no meio do certame. O Tribunal de Justiça de São Paulo descartou os envelopes. E como diria o ministro Peluso, coisas que fogem da normalidade, quem tem que provar é quem não fez o normal. E, evidentemente, as coisas aqui se passaram de uma forma muito extravagante. Inequivocamente houve a entrevista reservada, inequivocamente ela foi decisiva, inequivocamente a nota não foi lançada, inequivocamente houve sessão secreta, inequivocamente os envelopes foram descartados. Essa é a história. Essa é a história real. Há alguns outros elementos subjetivos que a confirmam. É que o concurso vinha sendo conduzido pelo eminente desembargador José Renato Nalini, figura notável de jurista, de juiz e de pessoa humana com quem eu trabalhei com muita honra para a criação deste Conselho Nacional de Justiça em uma comissão do Ministério da Justiça. E o desembargador Nalini conduzia o concurso para preencher todas as vagas que havia. E ele pediu autorização ao Conselho Nacional de Justiça, depois do provão, para aprovar, não 300, mas 1.000, porque ele queria preencher todas as vagas. E foram autorizadas 600. E, portanto, passou da prova objetiva para as provas específicas 600 e passaram 216, porque ele queria preencher 193 vagas. Esta era a lógica que norteava o desembargador Nalini. Quando ele sai, vem essa orientação de só 70 vagas, e aí é que se dá este, para parodiar o ministro Carlos Aires, salto carpado triplo para produzir apenas 70 candidatos. O presidente do tribunal disse claramente, juiz é um profissional muito caro. Eu não quero preencher essas vagas todas. Nós vamos contratar assessores. Eu acho que, se fosse ao início do concurso, ele teria todo o direito, porque esta é uma posição filosófica legítima. Eu até discordo, mas é legítimo. Mas, na fase oral do concurso, mudar no meio do caminho e jogar essas pessoas no mar por um capricho arbitrário de alguém que acha diferente de tudo que tinha sido feito até ali, com todo respeito, não me parece razoável. A entrevista reservada é uma prática que vem do regime militar, é uma prática que vem para excluir os adversários do regime, as mulheres desquitadas e as pessoas de orientação sexual discutível, porque naquela época ninguém tinha saído do armário ainda. Agora sim, graças, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. E quando alguém protestava, a comissão dizia, o critério foi objetivo, e esse sujeito, além de esquerdista, desquitado ou homossexual, ainda é criador de caso, que é a mesma coisa que estão dizendo desses rapazes que foram jogados, e moças que foram jogados ao mar. Evidentemente, a entrevista reservada não pode acontecer. Há um parecer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi solicitado pelos 70 candidatos. O parecer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello é bem feito, bem lançado, como tudo que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello faz, provavelmente um dos juristas mais influentes da minha geração e meu amigo querido. Só há um problema com o parecer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é que não contaram para ele a história verdadeira. E, portanto, a conclusão do parecer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz assim, uma prova, uma entrevista reservada, depois de lançada a nota da prova oral e lacrado o envelope, mesmo que indevida, ela não pode causar a nulidade do concurso. Ele tem toda a razão, se tivesse sido inócua. Só que nem a nota tinha sido lançada, nem o envelope estava lacrado. Portanto, a premissa, de fato, é que está errada, a conclusão está perfeita. Portanto, o parecer do professor Celso Antônio Bandeira de Mello é muito bom pela tese jurídica, como tudo que ele faz, mas os fatos não foram contados para ele da maneira como verdadeiramente aconteceram. E aí, senhor presidente, chegamos à parte mais difícil. O que nós vamos fazer diante da flagrante nulidade, inocultável nulidade, que macula a quarta fase deste concurso? Há duas soluções legítimas possíveis. A primeira, que seria a mais óbvia e a mais técnica,
é a que vem de ser sugerida pelo eminente relator. Anula-se a quarta fase e refaz-se a prova oral, ou fisicamente, ou talvez ouvindo as gravações que já existem. E, portanto, basta constituir a banca que vai ouvir as gravações e pontuar os candidatos. Possibilidade 1, de preferência, com um observador do Conselho Nacional de Justiça. A segunda possibilidade, ela é mais complexa, mas talvez seja mais pragmática, e ela não é injusta, que é a de aprovar todos os candidatos com a pontuação obtida até a terceira fase e, utilizando um critério já utilizado pelo Conselho e já chancelado pela jurisprudência, dar nota mínima a todos na oral. Por que esta solução ela é razoável e justa? Pela seguinte razão. Depois da resolução número 75 do Conselho Nacional de Justiça, todos os concursos para juiz de direito que se realizaram no país, todos, não tiveram nenhuma reprovação na prova oral. Tirada a entrevista reservada, 0. E eu junto no meu memorial Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal de Justiça... Memória danada. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 0. 0 de reprovação na prova oral. Pois esse concurso de São Paulo reprovaram 2/3. 2/3 dos candidatos reprovados na prova oral. Um absurdo, não tem precedente uma coisa dessas. Portanto, esta é uma solução igualmente possível que tem esta chancela do fato de que a reprovação é 0. E, portanto, aproveitam-se todos. Não vai ser fácil para esses meninos que estão sendo enxovalhados, inclusive por artigos publicados na imprensa, de autoridades judiciárias de São Paulo, passarem de novo por prova oral. Ontem tinha um artigo do presidente da associação, bem equivocado, dizendo coisas duras sobre eles. É a mesma história. Além de homossexual, desquitada e esquerdista, ainda está criando caso. Na verdade, vai ser um grande problema realizar essa prova oral com todo mundo de novo, porque já há pessoas discriminadas, já há pessoas em uma situação difícil. Mas, seja como for, só há uma solução errada e injusta, que é a que o Tribunal de Justiça está pedindo, exercendo toda a sua influência e o seu poder, e que os candidatos aprovados também querem, o que é compreensível e legítimo, que é aprovar os 70 e deixar os outros 146 litigando até a consumação dos tempos. E aí eles entram e já começam a disputar. É isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo quer, é isso que o presidente do tribunal disse, está no YouTube. Não se preocupe, os 70 vão entrar e nada vai mudar. Nada que o Conselho Nacional de Justiça faça. Eles não ligam, não se interessam, não obedecem, não respeitam, não cumprem. Já anteciparam o que vai acontecer. Nós vamos prover os 70 e os outros não vão entrar. Está acabado. É esse o jogo? É errado. Esta solução é errada porque o procedimento foi violado e um ato não pode ser nulo para uns e válido para outros. E é injusta porque se houve perseguidos, houve favorecidos. E, portanto, essa solução ela não pode prevalecer, ela fará com que o crime compense. E, embora no Brasil isso seja verdade, é exatamente isso que a gente quer mudar nesse país. E, portanto, ninguém está acima da lei. Nem o poderoso Tribunal de Justiça de São Paulo está acima da lei. Aliás, pessoas que se consideram acima da lei normalmente se comportam abaixo da crítica, que foi o que aconteceu neste processo. A história aqui narrada, portanto, senhor presidente e senhores conselheiros, que me fez sair dos meus cuidados de pura indignação, ela é triste e feia, mas ela pode ter um final feliz. E só depende desse tribunal determinar se vai prevalecer a justiça ou se vai prevalecer o poder. Muito obrigado.